É irônico, Diego, porque o chefe do exército botou o maior prego no caixão de Jair Bolsonaro. Foi o chefe do exército, o comandante do exército, é que botou o maior prego no caixão de Jair, né? Caixão político, é claro, né? A gente está fazendo uma analogia, mas o fato é essa, né? Tipo, o futuro de Jair, né? Agora jaz aos pés de Freire Gomes. O que acontece é o seguinte: o general Freire Gomes foi chamado de cagão, inclusive pelo. Foi humilhado, né? Ele, não só ele, mas outros generais foram humilhados, né? Por Braga Neto e trupe, né? Braga Neto conversando com militares que tinham sido expulsos do exército, né? Para organizar um golpe com um pessoal desqualificado, desclassificado, né? E aí, não só isso, né? Bombando ódio contra o Freire Gomes, para que houvesse, né, bullying contra o Freire Gomes, né, que o pessoal enchesse o saco dele, da vida da família dele, tudo lá. Então, o que acontece? Foi uma coisa totalmente desagradável, foi uma coisa que se espera de um hater, né? Não, na verdade, de uma pessoa que foi ministra da Defesa, ministro-chefe da Casa Civil e candidato a vice-presidente, ainda que tenha sido de Jair Bolsonaro. Então, o que acontece? O Freire Gomes, ele estava naquela fatídica reunião em que Bolsonaro apresentou para os comandantes das três Forças Armadas uma minuta de golpe, uma minuta golpista que tinha sido apresentada por ele, por Felipe Martins, advogado e todas as pessoas, e ele mesmo editou, o Bolsonaro editou, mantendo a prisão, inclusive, de Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Foi apresentado aos milícias militares, segundo depois a delação do Mauro Cid. Freire Gomes e Batista Júnior falaram, né, nanina, como é que fala? Ficaram quietos, não toparam, né, que eles falaram, não toparam entrar, né, vou deixar claro que a gente não sabe o que eles falaram exatamente, o fato que não toparam, pode ter ficado em silêncio. E o Garnier, o almirante, topou, hashtag vamos nessa, né. O que acontece é que, no final das contas, né, o Freire Gomes ele foi muito criticado. Por quê? Porque naquele momento ele não levou essa informação adiante. Diz outras pessoas das Forças Armadas, da cúpula, falou, olha, que se ele levasse adiante, ele poderia ser apeado do poder, apeado do cargo. Bolsonaro colocaria outra pessoa, como Estevam Teófilo, né, comandante das operações terrestres, golpista até o osso, e aí beleza, né? Tipo, trocava tudo. Então era melhor ficar em silêncio e manter uma pessoa legalista lá no meio. Mas ele deveria ter levado a informação, pelo menos, para o Supremo Tribunal Federal. Então há uma crítica com relação a isso. Eu nem falo Procuradoria-Geral da República, que vamos lembrar que estava Augusto Aras lá, né? O escudeiro de Jair. Mas ele poderia ter levado adiante, deixado registrado. Mas agora, pelo menos, ele podia se redimir. Né? E ele, ao que tudo indica, durante 10 horas de depoimento, 8 horas de fala, 2 horas de leitura do documento, ele se redimiu. Né? Ao que tudo indica, ele se redimiu. Ele contou da reunião, ele contou dos apupos contra do Braga Neto. Foram feitas mais de 300 perguntas para o Freire Gomes e ele teria respondido tudo. Então, se ele respondeu como aconteceu, tudo que aconteceu, e ao que tudo indica, ele respondeu, então, respondeu inclusive a manutenção dos acampamentos na frente dos quartéis que eles tentaram tirar, mas a ordem de Bolsonaro mantém. Então, Diego, essa declaração é a extrema unção de Jair Bolsonaro. O depoimento de Braga Neto, o depoimento de Freire Gomes é a extrema unção política de Jair Bolsonaro. É verdade. Bom, a gente está acompanhando